Olá, muito bom dia. Se fazer, organizar a rotina, o planejamento do teu negócio é um desafio, fica aqui nessa live que eu vou te ensinar como é que eu faço, como é que tu pode fazer e organizar o planejamento do teu negócio, a rotina do teu negócio. Se essa é a primeira vez que tu tá no Café com as Leoas, seja muitíssimo bem-vinda. Sou a Catarina Rutter e vou te ensinar aqui o meu conhecimento nesse café. Então, como é que ele funciona? Toda terça-feira, às 8h15 da manhã, a gente se encontra aqui nesse Instagram pra gente fazer o Café com as Leoas. E aí é um papo onde eu vou trazendo algumas coisas pra expansão da tua consciência. Peraí, te dar olho aqui, povo. Assuntos técnicos, tal, pra ajudar na tua vida enquanto empreendedora. Então, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de ter aqui. E aí, assim, se tu chegou agora e tu já me conhece, me manda aí uma leoazinha. Se tu já é leoa, se não, me manda uma gatinha. Meio gelado esse café, mas tudo bem. E aí, minha gente, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Bom, na live de hoje a gente vai falar sobre planejamento. E qual é o grande desafio? Vamos esperar o povo entrar. Qual é o grande desafio que as pessoas têm quando a gente fala sobre planejamento? Bom dia, Ratatai. A gente tem que entender alguns pontos do nosso negócio que envolvem o nosso planejamento. E a gente tem que se conhecer para fazer planejamento. Então, o primeiro ponto para a gente fazer qualquer planejamento para o nosso negócio, para nossa rotina, é entender quem a gente é. Então, o meu primeiro ponto tem que ser entender como é que eu funciono. Como assim como é que eu funciono? Então, vamos lá. A gente tem que... Existem alguns pontos... Deixa eu só abrir uma coisa aqui para... Pera aí. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que entender, gente? Existem algumas coisas muito importantes e fundamentais pra gente compreender aí o nosso negócio. Quando a gente vai montar a rotina do nosso negócio, a gente vai pensar, né, como é que é o nosso dia a dia e tal. É um um super desafio, porque o que acontece? Olha um carro com música. O que acontece? A gente normalmente está acostumado a vir do mundo da CLT. Quem aí já passou por isso? A gente está acostumado a vir do mundo da CLT e tal, então a gente tem uma rotina no escritório que a gente trabalha, alguém nos ensina como é que a gente tem que fazer as coisas e tal. Aí, do nada, quando a gente vai empreender, a gente tem que organizar o nosso fluxo de trabalho. A gente tem que organizar a nossa rotina de trabalho. A gente tem que organizar como é que as coisas vão acontecer aqui. E aí, normalmente, a gente se perde. A gente não sabe como é que as coisas funcionam. A gente não sabe como é que... E aí, às vezes, a gente sabe que tem milhões de coisas pra fazer, só que a gente não sabe como fazer nada dessas coisas. Quem já passou por isso, me diz aí. Me diga aí se vocês já passaram por isso. Então, o que acontece na prática é que a gente não consegue se organizar e tal. Só que... Bom dia, Mônica. Ah, Mônica Leô. O que acontece? A gente tô em casa e que ela fica enlouquecida. Que ela é o cachorro. Depois eu mostro pra vocês. O primeiro ponto é a gente entender como é que o nosso funcionamento acontece. E aí eu quero que vocês já anotem aí nas notinhas de vocês a primeira coisa. Gente, existem pessoas que são diurnas e existem pessoas que são noturnas. E isso tem muito a ver, assim, existem 2 pontos. O primeiro ponto é a gente entender que existem pessoas diurnas e noturnas. E o segundo ponto é a gente entender que nós, mulheres, somos cíclicas. Então, o que isso significa? Vamos lá. Ai, gente, o cabelo tá uma desgraça. Não tô feliz com ele. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vai assim. Bom, então, vamos lá. Primeira coisa. Melhorou? Queria gerar uma melhor experiência pra vocês, mas enfim. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de planejamento é a gente entender como é que o nosso funcionamento acontece. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas.
Isso envolve muito em relação à nossa produtividade, a forma com que o nosso corpo funciona. Só que o que acontece? Durante toda a nossa vida, a gente é condicionada a viver o horário comercial tradicional que a gente já conhece, que é das 8 às 6. Então, a gente vai condicionando o nosso corpo para viver desse horário, normalmente. E aí, qual é o grande problema disso? O grande problema é que, assim, se eu sou produtiva trabalhando das 8 às 6, eu tenho que entender se será que esse é o meu horário ou será que eu não poderia ser muito mais produtiva se eu trabalhasse num outro horário, por exemplo. Cata, você tá dizendo que a gente tem que mudar o nosso horário de trabalho? Não, calma, eu quero te dizer que tu tem que encontrar a tua melhor maneira de funcionar. Por quê? Como é que eu criei isso aqui? Eu fui entendendo o que funcionava melhor pra mim, o que não funcionava também pra mim, como é que eu era, como é que eu não era. Eu fui adaptando algumas coisas pra que o meu negócio tivesse os resultados que eu precisava que ele tivesse. Cata, que confusão, como assim? Então vamos lá, deixa eu te explicar. Eu não sei se tu sabe, mas as mulheres, elas são... A ciclicidade feminina é diferente da ciclicidade masculina. Então, só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Isso vai ser um boom na cabeça de quem não sabe. Porque pra mim, quando eu descobri, foi. Detalhe, tá, gente? Isso, quando eu comecei a entender, mudou, assim, muita coisa na minha vida. Foi maravilhoso e eu acho que pode ajudar vocês. Então, como é que funciona? As mulheres, a gente passa por 4 ciclos, por 4 fases, né? No nosso período menstrual. Deixa eu até ver o nome dela. Porque eu não vou... Eu sei que é fase lútea. Ó. Então, vamos lá. A gente tem na nossa menstruação, tá? Mulheres, independente de quem menstruou ou não. A fase de menstruação, a fase folicular, a ovulação e a fase lútea. Então, a gente tem essas 4 fases. Em cada uma dessas fases, o nosso corpo se comporta de uma maneira diferente devido aos hormônios que estão sendo produzidos, aos estímulos que a gente tem. Então, por exemplo, tem fases que a gente está muito mais produtiva, tem fases que a gente está mais introvertida, tem fases que a gente está mais expansiva, tem fases que a gente está mais reflexiva. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas o nosso funcionamento, ele funciona mais ou menos assim. Cata, eu não fico menstruada mais. Ainda assim, tu tem uma ciclicidade hormonal e tal. Gente, esse não é o meu assunto, tá? Eu não sou especialista nisso. Eu tô dividindo isso aqui porque me ajudou demais. Então, o que acontece? Em cada uma dessas fases, a gente vai mudando a gente vai lidando com as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, quem aqui no seu período menstrual já pensou assim, cara, eu só quero ficar quietinha, eu não quero fazer nada e tal. Ou a pessoa vai lá e no período menstrual fica muito louca e quer dominar o mundo, ou tá com raiva de todo mundo e tudo mais. Uma coisa muito importante o nosso ciclo menstrual, ele não acontece igual, cada uma responde de uma forma diferente. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que nós, mulheres, temos 4 fases que vão impactar no nosso planejamento. Essas fases, elas vão impactar nos nossos resultados e no nosso planejamento. Já os homens, como é que funciona a ciclicidade masculina? Ela é diária. Então, por exemplo, o homem ele não tem um ciclo de 28 dias, desculpe, como nós mulheres temos. Os homens, eles têm um ciclo de um dia. Olha só que loucura. Eles acordam e aí, lá no início da manhã, eles começam a ter uma liberação mais alta de hormônio, e aí isso vai aumentando a produtividade, biriri, aí eles têm ali um pico no final da manhã, se eu não me engano, tal, não sei o que, ele vai fazendo isso aqui, né, os hormônios deles. E aí lá pelas 4, 5 horas da tarde, eles vão tendo uma queda desse estímulo. E olhem que loucura, galera. Como é que são os horários bancários? Como é que o mercado funciona? O mercado, os horários bancários são das 10 às 4. Que loucura que os horários bancários, eles são exatamente os horários de maior produtividade masculina. Vocês já se deram conta disso? Bom dia. Vocês já se deram conta disso? Já tinham pensado nisso? Me digam aí. Ou seja, os homens e as mulheres, em termos hormonais, eles são muito diferentes. Então, minha gente, primeiro ponto, não tem como... Primeiro ponto não, já terceiro ponto. Não tem como a gente querer ser... espelhar nossa produtividade com uma produtividade masculina.
Bom dia, Jéssica. Leoa. A Jéssica tá na plano C, a Jéssica tá no NUI e tá no FEM. Maravilhosos. Isso é muito legal, gente. Isso tem muito a ver com essa coisa da comunidade, de estar com as pessoas e entregar e tudo mais. Mas enfim. Então, olhem só a loucura. Produtividade feminina e masculina são duas coisas diferentes. Só que o que acontece? A gente começa a empreender e a gente tenta replicar um comportamento de produtividade masculino. Nossa, Catarina, agora tu vai ficar falando desses negócios. Gente, isso não tem a ver com... eu tenho uma visão bem peculiar sobre essa questão da produtividade, do feminino, do masculino e tal. Eu tenho alguns pontos, assim, que eu acho que... durante um tempo, eu quase fui para aquele lugar de querer justificar as coisas porque, eu sou mulher. É mais difícil, não sei o quê. E aí eu entendi o seguinte, galera. Essa sou eu, não vou mudar. Então, como é que eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho? Então, eu comecei a entender e estudar a nossa produtividade, o nosso funcionamento, todas essas coisas. E aí é isso. Homens e mulheres têm naturalmente uma forma de produzir diferente. A mulher tem um ciclo de 28 dias em média e o homem tem um ciclo diário. Sabe quando, assim, aquela coisa assim de homem, assim, até de manhã, aquela ereção matinal e tudo mais, a gente fica pensando, tá, que inferno. Quem é casada sabe que inferno. Mas o que acontece? Isso é uma questão hormonal. Isso não é assim, nossa, pessoa, é uma questão hormonal. Então, eu adoeci quando me cobrava a produtividade masculina. E é isso que acontece. Só que se a gente não olha pra isso quando a gente tá montando o nosso negócio, ferrou. O nosso negócio, ele não vai pra frente. Vocês entendem? Por quê? A Márcia, perfeito. É importante perceber qual é o próprio ritmo. E esse é o segundo ponto que a gente vai entender. Então, primeiro eu queria trazer pra vocês esse contexto de que homens e mulheres têm diferentes formas de produzir. Esse é um ponto, o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é entender como é que tu funciona melhor. Tu é uma pessoa que funciona melhor de manhã? É uma pessoa que funciona melhor à tarde? É uma pessoa que funciona melhor à noite? Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente empreende, a gente tem a possibilidade de ajustar a rotina de acordo com o nosso funcionamento. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não olha pra isso. Por exemplo, eu, Catarina, tá? Agora, esse último mês, assim, a gente tá trabalhando bastante, então eu tô mais cansada. E foi um ano também cheio de coisa. É engraçado como a gente condiciona na nossa cabeça, né? Eu fico dizendo pra mim que eu tô cansada e isso parece que me cansa mais. Então eu vou dizer, tô ótima, tô super bem. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Eu funciono muito bem de manhã cedo. Eu gosto de acordar cedo e fazer as coisas. Se eu tiver que entregar um projeto, um trabalho, qualquer coisa, de manhã cedo eu funciono muito, muito bem. Tem pessoas que são assim? Claro que não. Deixa eu contar pra vocês uma história que eu acho que pode ajudar vocês a entender isso. E que eu, quando entendi, me ajudou muito. A minha mãe, ela ama montar árvore de Natal e ela particularmente faz isso muito bem, assim, as árvores dela são lindas, ela tem uma paciência, ela fica horas, ela ama fazer aquilo. E eu sou a pessoa da experiência, então eu sempre gostei de viver momentos incríveis, sempre. Só que o que acontece? Eu saí da casa da minha mãe com 21 anos. E durante 21 anos, eu montava a árvore com ela, na casa dela e tal, era o momento de montar a árvore de Natal. Só que a minha mãe é uma pessoa extremamente noturna. A minha mãe é aquela pessoa que, assim, ela 7, 8 horas da noite começa a dar o bom nela. Assim, ela começa, meu Deus, a energia dela vem e ela pode ficar aí até as 4, 5 da manhã e tá tudo bem. Eu, por outro lado, eu prefiro acordar às 4 da manhã do que ir dormir às 4 da manhã arrumando coisas e tudo mais. E quando a gente arrumava a árvore de Natal, eu me lembro de ela descer, assim, lá no prédio que os meus pais moram. Tem na garagem os armários, né? Sei lá, uns guarda-treco lá. Sei lá o nome daquilo ali. Pra deixar coisa guardada. E aí, lá fica a árvore de Natal deles. E eu me lembro da minha mãe, assim, falar, Cata, vamos descer pra pegar as coisas. Tipo, 7, meia, 8 horas da noite. E eu pensava, hoje vai ter a montagem da árvore. E aí, ela pegava 7, meia, 8 horas. A gente começava a montar a árvore lá por umas 9, meia, 10 horas. E a gente ficava até umas 3, 4 da manhã. E aí, lá pelas, sei lá, meia-noite, eu já tava me arrastando. E eu dormia pelos cantos. E eu não tinha vontade de fazer. E eu pensava, putz, que
bosta que eu sou. Eu não consigo fazer isso. Eu sou... E eu me cobrava de ser uma pessoa noturna. Eu queria ser uma pessoa noturna. Porque eu achava, a gente tem a tendência, como minha mãe é uma pessoa noturna, eu queria ser igual a ela. Eu falava, o que eu fiz de errado, cara? Por que eu não sou boa fazendo os negócios da noite e tal? E aí, era um inferno aquilo na minha vida. Montar árvore de Natal, assim, eu dizia, meu Deus. Quando eu saí de casa, vai fazer 8 anos que eu saí de casa, eu comecei a criar as minhas próprias rotinas. E eu comecei a entender que a minha forma de funcionar, ela era uma forma diurna. Que loucura! Eu precisei, assim, viver algumas coisas pra entender isso. Então, por exemplo, se hoje eu vou montar a árvore de Natal, inclusive hoje que eu faço, peço ajuda pra minha mãe, porque dela vem, monta, faz tudo, ela ama e tudo mais. Ela realmente ama isso. A minha forma de fazer as coisas, ela é muito mais diurna. Então, se eu tenho que fazer, sei lá, eu vou viajar, eu tenho que fazer a mala. Se eu vou viajar de manhã, eu prefiro, e eu não consegui me organizar pra fazer antes, eu prefiro acordar mais cedo e fazer a mala de manhã do que ir dormir mais tarde pra deixar a mala pronta. Então, o que funciona? O que acontece? É a gente entender o nosso funcionamento. E aí, às vezes, a gente tem um comportamento dos nossos pais, das pessoas que a gente convia, que a gente achava que era o comportamento que a gente deveria ter, só que a gente entende que existe o nosso corpo, ele tem a sua própria forma de lidar. E a gente tem que entender. E a nossa produtividade está extremamente relacionada a isso. Ó, a Márcia falou. E esse ritmo muda também. Quando eu era nova, eu só conseguia produzir a partir das 9. Hoje eu acordo às 6 horas e funciona muito bem. Márcia, muito obrigada pelo teu comentário, porque é perfeito isso. Isso é um outro ponto importante. A gente, dependendo da fase que a gente tá e das coisas que a gente vive, a gente pode, sim... tem duas coisas. A gente pode mudar a gente pode naturalmente ter ajustes de horário, do tipo, alguma coisa acontece, ou alguma coisa muito importante na nossa vida acontece que a gente se condiciona novamente, ou simplesmente a gente pode ir fazendo ajustes se necessário. Então, por exemplo, tem pessoas, sei lá, a pessoa teve filho, e aí a pessoa muda porque ela entendeu que ela precisa fazer uma rotina diferente. Ou às vezes, por exemplo, como é que foi no meu caso? Se comparar, é a pior autossabotagem. Nossa, é um horror, a gente sofre muito. Como é que foi no meu caso? Eu sempre gostei de acordar da manhã, só que a vida da minha mãe era muito noturna. A casa dos meus pais é tudo muito noturno. O meu pai é mais diurno, mas o ritmo sempre foi muito setado com o comportamento da minha mãe. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia produzir as coisas e tudo mais. Quando eu comecei a morar, quando eu saí de casa e fui morar com o Pedro, como ele viajava muito, eu comecei a meio que ter momentos onde eu ficava muito tempo sozinha. E aí eu comecei a entender a minha rotina. E aí, como é que foi assim? Na minha vida ideal, eu gosto de acordar às 6h30. Atualmente eu não tô conseguindo porque eu tô indo dormir muito mais tarde. Mas dentro do meu mundo ideal, eu gosto, 6h30 é o horário que eu acho bom de acordar. Por quê? Porque a minha vida flui bem. Só que pra isso, como é que eu fui construindo esse formato? Bom dia, Lê. Como é que tu tá? Tá melhor? Pra isso, eu fui construindo, eu fui me ajustando. Então, por exemplo, sei lá, se eu acordava 8 horas. É que quando eu tava na CLT, eu tô obrigada a acordar mais cedo e tal, mas enfim. 8 horas. Aí depois eu coloco o despertador uma semana pra acordar às 7h30. Depois eu coloco o despertador pra acordar às 7h15. E tu vai ajustando teu próprio sono. Então, por que é legal a gente olhar... Show, melhorando. Por que é legal a gente olhar pra isso? Porque a gente, às vezes, quer tentar planejar uma coisa, sendo que a gente não tem os fundamentos necessários para que essa coisa... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? A gente quer criar uma coisa, mas sem entender a base daquilo que a gente tá criando. E planejamento tem muito a ver com a nossa resposta. Porque eu não vou conseguir organizar minha rotina de empresária enquanto eu não tiver olhando para aquilo para o meu funcionamento. Então, a primeira coisa pra gente organizar a nossa rotina é entender o nosso funcionamento. Entender que homens e mulheres são diferentes e entender o nosso funcionamento. A terceira coisa é entender o seguinte. Deixa eu colocar aqui. A segunda coisa é entender uma coisa extremamente importante, que é o que eu quero. Gente, entender o que vocês querem fazer é a coisa
Ah, tá, né? Tô na live e tu vai ficar latindo. Deu, né? Entendeu que... Deu, Kel. Chegou. Ai, ai, ai. As tuas tias aqui da live vão ficar chateadas contigo. Entender o que vocês querem é a coisa mais importante que vocês podem fazer por vocês. Porque sabe o que acontece? Vamos supor que, sei lá, eu quero fazer vou fazer de janta um risoto de, sei lá, um risoto de filé. Sei lá. Beleza, eu quero fazer um risoto de filé. Aí eu vou no supermercado. Quando eu vou no supermercado, eu pego o carrinho e tal. Aí eu vou lá e eu pego um peixe. Nossa, mas é um peixe super fresco, é maravilhoso e tal. Se o meu objetivo é fazer um risoto de filé, eu preciso de um peixe? Eu não preciso. Só que é muito óbvio isso. Porque é óbvio que, poxa, eu vou fazer um risoto de filé, eu não preciso de peixe. Só que na vida, no nosso negócio, na nossa rotina enquanto empreendedora, a gente esquece disso. E às vezes a gente quer fazer o risoto de filé e a gente vai lá e compra o peixe. E a gente se perde do nosso foco. Então, um ponto aqui é vocês entenderem o que vocês querem pro negócio e pra vida de vocês. É entender qual é o modelo de negócio de vocês. O que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai sair, quais são os sims, quais são os nãos. É entender quem é do NUI, a gente faz o MNU. No MNU, tu coloca na parede, tu entende o que tu quer e o que tu não quer. Por que é importante fazer isso? Por que é necessário fazer isso? Porque senão tu fica correndo para milhões de lados. Quem já passou por isso? Quem já passou por essa situação? De olhar para milhões de lados e não entender. E aí depois que tu entende o que tu quer, e esse objetivo tem que ser... estar na plano C me fez visualizar isso tudo. O que exatamente eu quero para o meu negócio. Então, isso é muito importante. Todo o meu método de trabalho, ele envolve muito isso. Por quê? Porque senão a gente fica correndo nem louca para vários lugares. Por exemplo, final do ano. Quem vai tirar férias aí? Vocês vão, sei lá, pra um lugar onde tem praia. Vocês precisam levar um casacão, aqueles casacos de pele, casaco de neve? Não. Se vocês forem pra praia e levarem um casaco de neve, o que vai acontecer? Vocês só vão ocupar espaço da mala. Vocês vão carregar um peso que vocês não vão usar. De novo, isso parece óbvio. Ninguém leva um casaco de pele pra praia. Mas no nosso negócio a gente não faz isso. A gente leva casaco de pele pra praia. Esse é um bom período astrológico para pedir clareza sobre qual objetivo. A Márcia tá falando aí pra gente. E então assim, a gente pode olhar pra isso, entender, pedir aí clareza, ajuda, direcionamento. E ao mesmo tempo se perguntar o que eu quero pra minha vida, sabe? Pra quem eu trabalho? Gente, isso foi um ponto assim muito importante quando eu entendi pra quem eu trabalhar. O meu negócio não é para as minhas tias que entram na minha live e não sabem o que eu tô falando. O meu negócio não é pra quem não acredita em empreendedorismo. O meu negócio não é pra pessoas que ficam, pois é, eu não sei, eu tenho medo, eu não quero superar meu medo. Eu acho que só tive clareza a partir de 60 anos. Sabe que isso é muito legal, Márcia, isso que tu tá falando, porque assim, a maioria das pessoas, a gente vem assim, eu não sei e tal, E eu acredito que a gente... Ontem eu tava lendo um livro, né? E aí tem uma parte que fala tal sobre vir pronto, né? Vir pronto pro mundo, assim. As pessoas que se consideram, tipo, nossa, você já nasceu pronto. E eu acho que a gente nunca nasce pronto. A gente sempre vai buscando, vai tendo pessoas, vai tendo processos, coisas que vão nos auxiliando a melhorar. Só que a grande questão a gente nunca pode parar de estudar. A gente nunca pode parar de
querer se desenvolver. Esse eu acho que é um ponto, assim, muito importante. Por quê? Porque se a gente para de estudar, se desenvolver e tudo mais, o nosso processo de evolução, ele para. Mas o que eu entendo é não travar, mesmo sem ter certeza do que eu quero fazer. Esse pra mim é o ponto mais importante, sabe? Eu não posso travar, não posso parar. Por mais que talvez eu pense, será que é isso? Será que não é? Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou me mantendo em movimento pra ir buscando, assim. Porque eu vejo muito isso, assim. A certeza, ela vem com o movimento. Senão a gente não tem certeza de nada. Todo o projeto novo que eu lancei, eu não tinha certeza de absolutamente nada. Aí eu fui fazendo, a coisa foi acontecendo e tal. Então, exatamente. Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender... Vocês estão entendendo, né? A gente tá construindo aqui. Homens e mulheres são diferentes. Entender quem você é, como é que o seu corpo funciona. Entender o que tu quer. E agora... Deixa eu colocar uma coisa aqui. A gente vai entender como eu vou chegar lá. E o chegar lá é o nosso planejamento. Pensem o seguinte. Vou desenhar aqui com vocês. Ó. Aqui é o ponto A. E aqui é o ponto B, certo? Então, isso aqui é hoje. Isso aqui é onde vocês querem chegar. Isso aqui é o caminho. E é aqui que a gente precisa fazer o nosso planejamento. Essa ponte aqui, obviamente, tá? Um planejamento, porque aqui, ó, é a execução. Então, a gente vai sair desse ponto que a gente tá pra chegar nesse ponto aqui. Só que se a gente só executa, sem planejar, a gente pode vir pra cá. Ou pra cá. Ou pra cá. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Agora, quando a gente faz um planejamento, a gente vem para o lado de cá. Catarina, é simples, fácil, rápido e óbvio? Não. A gente pode fazer ajustes? Deve, inclusive. Agora, a gente tem um passo a passo. Vocês têm que entender que a rotina de vocês, ela pode funcionar. Pois tem que sair da tua clareza, gratidão. Ai, muito obrigada, Marcinha. Fico feliz de ter aqui. E se tu gosta do que eu falo, vai lá dar uma olhada no Nui depois, porque tu vai gostar. Tá, o link tá na minha bio. A gente tem que fazer o seguinte, gente. Um beijo, mano. Só um parente, saber que eu amo astrologia, tá? Eu casei numa terça-feira por causa da astrologia. Só pra vocês entenderem. Como é que a gente vai planejar, então, o nosso negócio? A gente vai pensar o seguinte. Gente, isso é muito legal. O que eu quero pro meu ano? Eu gosto de pensar assim. Qual é o meu... Vamos pensar em 2023 como o meu ponto B. Então, 2023. Ó, aí vocês vão fazer o seguinte. 2023, o que eu quero? Aí vocês vão escrever o que vocês querem. Beleza. Aí, a gente tem que entender o seguinte. A partir disso, esse é o que eu vou fazer no ano. Vamos supor que em 2023 eu queira ter, sei lá, eu queira ter 2.000 alunas novas no Nui. Eu quero fazer um evento presencial
eu queria ter mais 2 ciclos da plano C. E 1 ciclo da plano C Black. Tô falando em relação ao meu negócio, tá? Então, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, o que eu quero. Ó, eu quero ter mais 2 mil alunas novas no NUI, fazer um evento presencial, 2 ciclos novos da plano C e 1 ciclo da plano C Black. Beleza, já entendi o que eu quero. Isso é um ponto. Aí, eu vou pegar esse ano e eu vou dividir ele em 2 partes. Então, semestre 1 e semestre 2. Então, pense, peguei meu ano, dividi em 2 partes. O ano que vem, por exemplo, tá? Semestre 1, semestre 2. O que eu vou colocar no semestre 1? Não sei, eu vou vendo o que eu quero pro ano e eu vou colocar aqui no semestre. Então, por exemplo, no semestre 1, eu vou colocar aqui 400 alunas, um evento presencial, um ciclo da plano C. Semestre 2, eu vou dividir 1.600 alunas, um ciclo da plano C e um ciclo da plano C Black. Me diga se está fazendo sentido para vocês. Então, olhem só, eu peguei o meu ano, dividi o meu ano em 2 semestres. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse semestre e dividir o meu semestre, cada lado, em 2 trimestres. Então, eu vou dividir o meu ano em 4 partes. Só que eu não vou dividir o ano só em 4 partes. Eu vou pegar esse semestre. Então, por exemplo, se eu vou fazer no primeiro semestre do ano, se eu quero fazer um evento presencial, 400 alunas e um ciclo da plano C, o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, no primeiro trimestre, eu vou colocar aqui 150 alunas e um ciclo da plano C. Show. No segundo semestre, super sentido, maravilha. Eu vou ter 250 alunas e um evento presencial. Faz sentido? Então, ó, o que eu fui fazendo? Eu fui destrinchando o meu planejamento. E calma que a gente vai chegar no dia de hoje. Depois que eu entendi, eu separei o semestre, ou trimestre. Então, por exemplo, ó, eu vou virar aqui pra vocês entenderem. Ó. Vamos lá. 2023, o que eu quero? Eu coloquei aqui. Disso aqui eu dividi em 2 semestres. Semestre 1, semestre 2. Beleza. Do semestre eu dividi aqui cada um em 2 trimestres. Então, 3, 3, 3, 3. Ó, então aqui eu tenho, por exemplo, um trimestre aqui. E aqui eu tenho esse aqui. Desse trimestre, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou botar só nessa folha aqui pra ficar mais fácil. Eu vou pegar aquele trimestre e eu vou colocar, ó, do trimestre, eu vou abrir em 3. Mês, mês e mês. Então, por exemplo, aqui, janeiro, fevereiro, março. Então, se eu quero ter, por exemplo, 150 alunas e fazer um ciclo da plano C, então, por exemplo, eu posso, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não é necessariamente um planejamento. Eu posso, em janeiro, fazer um evento para tipo, um lançamento, algum pico de vendas aqui, para ter essas alunas. Então, aqui eu faço um pico de vendas, por exemplo. Em fevereiro, a plano C. Por exemplo. E se eu sei que, ó, em março, no segundo trimestre, perdão, aqui, ó, eu quero ter 150 alunos no evento presencial, aqui
eu vou entender o seguinte, que eu posso, como é que eu vou construir isso aqui? Deixa eu dividir aqui também. Assim, ó. Pá. Março, abril, maio, junho. Aí, por exemplo, se eu quero fazer um pico de vendas aqui e aqui, aí aqui eu tenho que fechar o resto das minhas vendas. Então aqui eu posso fazer alguma oferta especial também. Então, oferta do Nui, por exemplo. Então, eu vou dividindo em... Eu vou diminuindo isso. Agora, depois que eu peguei... Vamos pegar aqui, janeiro. Então, desse trimestre aqui, eu vou pegar o mês de janeiro. Já entendi o que eu quero em janeiro. Em janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 4 semanas. Semana 1, 2, 3 e 4. E aí, da semana que eu fazer a semana 1, eu vou dividir em 5 dias. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso pra vocês? Deixa salvo. Acho que a gente vai deixar salva, mas eu não sei como é que se a gente vai deixar salva pra sempre essas lives, gente. E outra, dentro do Nui eu explico tudo isso lindo, tá, gente? Eu quero tudo que vocês... Ó, gente, temos que ter 2.000 alunas até o final de 2023. Então, vamos, vocês colaborem, vocês virem toda aluna do Nui. Quem aí não é, venha pro Nui. Que show esse planejamento de forma visual para vários períodos. Então... gente, vocês viram como fica mais fácil? E aí, o que acontece? Eu não preciso planejar... Tô dizendo pra vocês que dá certo. Eu não preciso planejar... Eu não fico pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Como é que vai ser meu dia? Oh, meu Deus. O que eu faço? Eu entendo o meu ano. Eu entendo o meu semestre. Eu entendo o meu trimestre. Eu entendo o meu mês. Eu entendo a minha semana e o meu dia. Cata, tu monta então os teus dias no próximo ano inteiro? Óbvio que não. Não, isso não rola. Mas o que eu faço hoje? Eu sei o seguinte, eu uso muito a estrutura do mês, tá? Eu penso muito em mês. Depois que eu faço tudo isso, eu uso muito mês. E hoje é muito natural na minha cabeça fazer isso. Mas o que acontece? O meu mês hoje, ele é... o meu dia hoje, perdão, eu sei o que tem que acontecer naquela semana. Eu sei o que tem que acontecer naquele mês. Então eu já faço as ações necessárias pra isso. Então é muito mais fácil. Eu não fico pensando, eu não chego assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Óbvio, tem as coisas que surgem ao longo do dia que a gente vai resolver, normal, qualquer pessoa acontece isso. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei quais são os próximos passos que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se a gente for fazer um pico de vendas em janeiro, eu tô entendendo se eu vou fazer em janeiro ou vou fazer em março. Eu preciso montar esse pico de vendas antes. Então, para montar o pico de vendas antes, eu preciso de algumas coisas. Por exemplo, a plano C. Eu tô mudando umas coisas pra ficar surreal. E já é maravilhoso que elas estão aqui pra provar pra vocês. Mas por que eu tô mudando algumas coisas? Porque eu quero implementar coisas novas. Então eu tô montando agora pra que eu consiga pro próximo ciclo já tá com isso pronto pra trazer essa melhoria. Então é um trabalho que muita coisa acontece. Sabe? E aí, por exemplo, olhem que legal. Esse aqui é o meu planejamento, eu, Catarina, mais ou menos, e a minha equipe está envolvida. Agora, tem algumas coisas que acontecem o tempo todo. Então, como é que a gente monta aqui o planejamento da empresa? Por exemplo, a gente sabe que toda a última quinta-feira do mês a gente tem o nosso happy hour. Quem é minha aluna participa do happy hour. Como é que funciona o happy hour? A gente se encontra, a gente bota o papo em dia, fala bobagem no sentido de, né, troca e tal, e é maravilhoso porque todo mundo, quem já participou do happy hour sabe, a gente relaxa, a gente se diverte, a gente traz um drink, não sei o que lá. Então, o que eu faço? Eu olho pra todo ano, normalmente a gente olha trimestral pra isso, tá? E eu olho pros próximos 3 meses e vejo como é que vai estar a agenda, se vai ter alguma coisa. Por exemplo, o nosso happy hour desse mês, a gente vai fazer amanhã. Por quê? Porque quinta-feira Deixa eu ver por quê. Obviamente por quê. Porque quinta-feira passada, foi quinta-feira, né? Foi o Jogo do Brasil. Então, na quinta-feira passada, a gente não ia fazer, porque a galera tá no Jogo do Brasil, e amanhã é dia 1º. Então, o que a gente fez? A gente vai fazer numa quarta-feira. Normalmente, a gente faz sempre nas quintas. O que acontece? Quando eu antecipo as coisas, eu consigo organizar a rotina do meu negócio
entender, eu não sofro, já tá dentro do nosso fluxo. Então a gente já sabe quando é que a gente vai mandar as informações, quando é que a gente vai fazer as coisas, tudo tá previamente pré-organizado para fluir de uma forma que a empresa precisa. Então, por exemplo, a gente tem o café com as leoas, certo? A gente tem toda terça-feira aqui. Eu tenho um planejamento aqui até o dia... Eu tenho conteúdo previsto até o dia 1º de janeiro... até o dia 13 de janeiro. Então, eu tenho aí mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu tenho mais 6 conteúdos já pré-prontos. O conteúdo da live aqui, eu penso... na verdade, ele já tá pré-setado, mas eu penso alguns dias antes. Agora, eu sei a estrutura da live. Eu sei que, por exemplo... na semana que vem a gente vai falar sobre público-alvo. Já tô até um spoiler pra vocês. Eu sei que a gente vai falar na primeira semana do mês de janeiro sobre... Não vou falar, segredo. Vocês que estejam aqui. Então, por que eu fiz isso? Porque no começo do mês passado, aliás, no começo desse mês, eu sentei e organizei todos os assuntos. Provavelmente na metade de dezembro eu vou organizar para mais aí 2... Não, eu organizei esse mês passado, desculpa. Eu organizei em outubro, em dezembro eu vou organizar ali janeiro e fevereiro. Então, eu não fico com aquela coisa de... Meu Deus, eu tenho que pensar na live pra amanhã. O que vai ser a live de amanhã, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque a gente tem um planejamento. E, gente, bati muita cabeça. Meu time sabe. Batemos muita cabeça para que a gente criasse um fluxo que funcionasse. Porque não funcionava. Era sempre uma coisa louca. E aí, esse formato me ajudou muito. Mas o que acontece? Dentro disso, você ainda pode ter as suas, assim, a sua própria forma de fazer ajustes. De entender, eu prefiro fazer de tal jeito, eu prefiro, por exemplo, eu gosto de sentar uma vez por mês, eu gosto de sentar a cada 15 dias, cada um vai montar o seu próprio formato. Mas por que pra mim o mês funciona bem? Porque, por exemplo, na semana que eu tô menstruada hoje, eu não tô menstruada hoje, atualmente quando eu estou menstruada, eu sei que não é uma semana que eu consigo planejar muita coisa. Então eu não me cobro planejar muita coisa, porque eu sei que não vai rolar. Por exemplo, hoje, já conhecendo a minha menstruação, todas as coisas eu inclusive vou ajustando pra tentar ser o mais fluido possível. Por exemplo, a Jéssica tá me ajudando, mas todo mês eu tenho um dia de enxaqueca menstrual. É um inferno. Todo mês eu tenho isso. Ela tá me ajudando com algumas coisas pra gente melhorar. Então o que eu faço? Sabendo que eu tenho enxaqueca menstrual, toda semana da minha menstruação é muito louco. Na minha agenda ela já tem aí um ajuste pra se um dia eu tiver ruim, eu sei que eu vou precisar ajustar as coisas no meu trabalho. Vocês entendem como é muito mais fácil? Como as coisas funcionam melhor se a gente entende isso. Só que, o que acontece? Eu preciso me perguntar o que eu quero. Coloquem no papel de vocês o que vocês querem pra 2023. E detalhe, tá, gente? Isso tem que ser algo específico. Não dá pra ser assim, quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Inclusive. Mas vocês entenderam. Então, tá fazendo sentido aí pra vocês? Me digam aí se tá fazendo sentido. A gente existe, tá tudo bem. Exatamente, nessa fase a gente existe. Me digam aí se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido isso pra vocês. Então, olhem como tem coisas aí que são importantes pra gente. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente manda lá no canal os materiais complementares à live, né? Só que eu tô pensando em mudar um pouquinho o formato. Eu tô pensando em deixar lá, só que colocar... O que vocês acham? Tô pensando em colocar lá, mas botar senha nele. Sabe por quê? Porque daí quem tiver na live pega a senha. A partir da próxima. O que vocês acham? A gente coloca lá e cada live tem uma senha. Pra vocês participarem da live e ouvirem e anotarem as coisas. Acho que é uma boa, né? Eu vou começar hoje o NUI, já sei como planejar isso tudo. Jéssica, deixa eu te dizer um negócio. Jéssica entrou semana passada no NUI. Minha filha, muito melhor que isso, assim, além de todo esse processo, olha só.
No NUI tem isso aqui. Eu preciso mostrar pra vocês. Gente, assim, ó, eu penso muito na experiência das minhas alunas, tá? Todo mundo que entra no NUI, a primeira ou a segunda aula vocês vão ter isso aqui que vocês vão imprimir. O que é isso aqui? Um cronograma blindado de desculpas. O que a gente faz? É um cronograma. Olhem que incrível. A gente tem todo ele organizadinho. Todas as aulas estão aqui. E aí tu vai colocar aqui, é um checklistzão de todas as aulas. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ele vai te dizer, pra quem não sabe, o NUI tem 3 etapas, tá? A gente passa por 3 fases. Então, ele vai te dizer a fase que tu tá, o módulo que tu tá, e aqui são as aulas. E aí, tu vai colocar aqui a data que tu vai fazer, que tu vai assistir a aula, aonde, na aula disso aqui eu te explico por que esse onde é importante, e aqui o checkzinho pra tu fazer. Então, tu vai, todo o curso tu vai colocar, e na aula eu te explico como é que tu vai montar ele, mas todo o teu estudo vai ser organizado com o teu CBD. Então, o CBD, ele vai te ajudar total nisso aqui. Eu recomendo muito quem é aluno do NUI. Imprime isso aqui, eu encadernei o meu, não precisa encadernar, mas eu gosto de encadernar. E aí tu vai aqui, ó, só preenchendo aqui e vai acompanhando a tua evolução de estudos. E aqui embaixo tem as anotações. Então, assim, gente, não tem como dar errado. E aí, claro, tu vai mudando de fase e tal, ó, tem a parte comercial, vendas, biriri, bororó, tem tudo aqui. Gestão do tempo, tudo organizado. Inclusive na parte de gestão do tempo a gente fala também um pouco mais profundo sobre isso que a gente falou hoje, ó. Sobre planejamento e tudo mais, cadê? Aqui, ó. Aqui tem bem mais profundo que a gente falou hoje. Hoje foi um resumo, digamos assim. Então, gente, tô dizendo pra vocês, quem não é NUI, vire NUI. Porque, sério, eu não é porque é meu filho, mas eu nunca vi uma estrutura tão assim. A gente realmente se preocupa com a evolução das nossas alunas. A gente se preocupa real oficial. Então, isso aqui vocês vão baixar. E assim, olhem que incrível. Quem já aprendeu a fazer esse planejamento aqui, ó, vocês vão entender. Isso aqui vai estar setado com o que vocês querem construir. Então, não tem como dar ruim. Sério mesmo. E aí, então, voltando pra cá agora, que vocês todos já sabem que vocês têm que vir pro NUI, o planejamento, ele envolve totalmente essa estrutura. Que estrutura é essa que a gente tá falando? Entender o que é. Por exemplo, aí tem uma coisa legal, tá? Vamos supor que vocês vão, sei lá, vocês organizaram uma viagem que vocês vão fazer em, sei lá, julho do ano que vem. Se em julho do ano que vem vocês vão viajar, o que vocês têm que fazer para antecipar para junho tá tudo bem? Para que junho a gente tenha um fluxo de caixa legal. A gente fature alguma coisa legal para que julho não seja um mês perigoso. Tudo isso a gente envolve no nosso planejamento. Porque o que acontece? O meu ano começa, eu basicamente sei como é que cada coisinha vai acontecer. Meu ano começa, eu já sei que, tal coisa vai funcionar bem, tal coisa não vai funcionar bem, não sei o quê. Eu sei quando é que a gente vai fazer alguma oferta legal, eu sei o que vai rolar e tudo mais. Então, tudo isso tá organizado. Lembrando, organizado de forma macro. Para transformar isso em micro, a gente vai vivendo dia após dia e montando ali. Uma coisa legal que pode funcionar para vocês também, isso depende de cada uma, é o seguinte. É a gente organizar. Eu gosto muito de fazer isso. O que eu tenho que fazer na semana? Então, tipo, semana eu tenho que fazer tais coisas. Tem que fazer isso. Por exemplo, pra mim a semana tá começando meio hoje, porque ontem teve jogo e tal, eu não trabalhei muito. Então, a minha semana tá começando agora. O que eu tenho que fazer essa semana? Eu sei que eu tenho que fazer isso. E aí eu sei a minha semana ali. E o legal é que quando a gente vai mapeando isso, a gente inclusive entende como é que a gente funciona. Porque senão a gente fica numa positividade que nos prejudica. Não, óbvio que eu consigo. Eu vou fazer 12 lives e 3 horas na academia, eu vou organizar os armários da minha casa, eu vou levar o cachorro na pet, eu vou no supermercado, eu vou fazer a unha, eu vou ler 215 páginas do livro, ver 2 cursos, dar uma estrelinha, um duplo twist carpado, eu vou no show, eu vou não sei o que, eu vou ver meus amigos, eu vou fazer jantar pra semana inteira, eu vou deixar as marmitas prontas. A gente faz isso. E é uma positividade que não nos faz mal. Porque ela não é real. E aí a gente morre no processo. Quem nunca?
Eu já passei por isso, gente. Então, o que vocês estão aprendendo aqui? A produtividade que a gente vai construir e o planejamento da nossa rotina, ele não adianta ser uma coisa que eu vou pensar no dia de hoje. Se pra ti é muito difícil pensar em ano, pensa no mínimo em trimestre, no mínimo. É uma coisa importante. Isso tudo também tem a ver com a nossa vida pessoal. Assim como eu falei da questão da viagem, tem muito essa questão de, por exemplo, quando a gente foi colocar, a gente gravou todo o... Gente, pra quem não sabe, o NUI, é que eu esqueci de falar porque vocês podem ser que estão chegando agora. Tem alguém chegando agora? Me digam aí. O NUI se chama, é o meu método, tá? Nasce uma empreendedora. O que é esse método? É o meu método de gestão de negócios através... A gente monta o negócio da pessoa baseado em como é que ela funciona. Então, eu te mostro, te ensino a olhar pra ti e a gente vai fazer com que o teu negócio funcione de acordo com quem tu é. Mas um negócio de verdade. Então, assim, seja tu uma pessoa que tá começando a empreender, ou tu é uma pessoa que quer montar um negócio, ou tu já é uma pessoa técnica, sei lá, tu é dentista, tu é médica, tu é advogada, tu faz bolos, enfim, tu já tem um negócio ali, só que tu não te vê como empreendedora, tu te vê como autônoma. Se tu tiver como autônoma, o NUI é pra ti. Quando a gente foi estruturar o NUI, gravar o NUI, fazer tudo isso, a gente ficou mais ou menos 1 mês e pouco imersa nesse projeto de montar, gravar, biririboró. Nesse meio tempo, eu sabia que algumas coisas eu ia ter que deixar de lado. Então, por exemplo, eu deixei muito de lado as questões de treino. Eu treinei bem menos. Eu fui ajustando algumas coisas. E, teoricamente, estava tudo bem. Por quê? Porque eu sabia que era uma fase daquele... Então, durante 2 semanas eu nem fui na academia, sabe? Mas eu não tava me cobrando tanto porque eu fiz uma escolha de dar um gás num projeto pra que ele acontecesse mais rápido. Então, assim, não é assim, eu não vou na academia porque eu tô faltando. Eu me programei pra que eu sabia que ia ser mais... que eu não ia conseguir fazer tantas coisas, então eu dei foco onde eu queria. Mas Cata, é ruim isso. São escolhas. Eu não tô dizendo que é bom, é ruim e tal. São escolhas. Eu adoraria, assim, acordar todos os dias e ir pra academia e ver. Só que eu não sou um robozinho. Não consigo. Então, se eu não sou um robozinho, eu preciso entender como é que eu funciono para as coisas acontecerem de uma forma melhor. Então, tudo isso me ajudou muito. Tem pessoas que pra ir na academia estimula a ter um dia melhor. Show. Pra mim também, mas quando a gente tá gravando o curso, a gente fica horas gravando e não rola. Vocês conseguem entender o impacto disso? Então, gente, quando a gente fala desse planejamento, a gente tem que entender... tive uma ideia. A gente tem que entender que a gente precisa conhecer quem a gente é. Eu vou fazer o seguinte... Tudo que a gente falou na live hoje, eu vou mandar um resumo pra vocês, pra que vocês possam fazer lá no canal do Telegram que a gente tem. Vocês estão todas no canal do Telegram? Se não, tá na link da minha bio. Só que prestem atenção que eu vou dizer pra vocês... Bom dia, Isabel. Bom dia, Cintana, de Floripa. Floripa, que delícia. Eu tava em Balneário há 2 semanas, pertinho daí. Eu vou colocar nos comentários a senha para abrir o material. Porque daí não vai ficar salva na live. Então, eu acabei de colocar nos comentários a senha que vocês vão abrir esse material. Hoje de manhã ainda a gente vai mandar pra vocês lá no canal. E tá aí a senha. Essa senha que eu coloquei nos comentários agora é a senha que vocês vão usar para abrir todo o material em PDF. E vocês podem preencher. Bom, né? Só que o que acontece? Então, semana que vem tem mais. E para que vocês recebam esse material, cada semana vai ser uma senha diferente, tá? Vocês precisam tá na live, porque eu vou dizer a senha na live. Show? Gente... Amei estar com vocês.
Ó, deixa eu mandar aqui até pra não, né? Depois eu esqueço da senha. Deu. Então, ó, vocês estão aqui, vocês vão poder pegar o material lá no nosso canal, com tudo bonitinho. Gente, amei estar com vocês. Semana que vem nos vemos. E, gente, quem não é do Nui, vai lá na minha bio e conhece o Nui. Vê se é pra ti, porque eu tenho certeza que vai ser, mas... E quem vier pro lado de cá, me avisa que eu vou amar ter vocês. Amanhã temos o nosso happy hour. Quem é Leoa VIP, quem é minha aluna, a gente tem o happy hour amanhã. Então estejam, quem é minha aluna, no happy hour. Espero vocês. Podia fazer, Pedro tá em casa, podia fazer um quiz com o Pedro. Ah, mas que beleza. Gente, beijos, até mais. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. E nesse café de hoje a gente vai falar sobre o nosso cliente. Então aí peguem o papel, caneta, o café de vocês. Porque, deixa eu tirar um pouco esse óculos. Porque a gente vai falar sobre o nosso cliente. Deixa eu ver uma coisa, pelo teste. Se tu tá chegando no replay, já passa uns minutinhos aí pra frente. Acho que dá pra ser assim, né? Porque a gente vai começar o conteúdo. Então, eu quero falar com vocês. A gente tem que entender algumas coisas, gente, quando a gente começa
a falar sobre o nosso cliente. Deixa eu só logar aqui. Muitas vezes a gente tem a ideia que o nosso cliente que a gente tem que vender pra todo mundo. A gente tem a falsa ideia de que a gente tem que vender pra todo mundo. Se a gente não vender pra todo mundo, meu Deus do céu e tudo mais. E o que acontece? Quando a gente não... Vocês estão me ouvindo bem? Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Quando a gente não sabe quem é o nosso cliente, a gente quer vender pra todo mundo. E isso é um super problema. Por quê? Porque a gente... Bom dia, Leoa. Bom dia, bom dia. Quando a gente quer vender pra todo mundo, show. Existe um grande problema, que é o seguinte. É muito provável que no meio do processo a gente de alguma forma se perca e se sinta incapaz e insuficiente. E eu vou contar essa história pra vocês, pra que vocês entendam aí como é que isso pode efetivamente acontecer com a gente. Logo que eu comecei, teve uma das coisas assim que foi uma das grandes... Bom dia, mulherada. Quem é leoa aí, manda uma leoa. Quem é gatinha que tá chegando agora, manda aí uma gatinha. Bom, bora engajar esse vídeo aí. Vocês mandem pras pessoas, vocês dão os corações, tudo aí. Pra ser maravilhoso. Gente, o que acontece? Quando... Aqui, deu. Quando eu comecei a empreender e tal, teve uma época, eu me tornei analista comportamental. Eu com muito orgulho, maravilhosa. Eu me tornei analista comportamental lá no início. E é uma coisa que eu uso até hoje. Entender os perfis de cada um, entender como é que as coisas funcionam, como é que as coisas não funcionam, tudo mais. Isso tudo foi muito importante desde o meu início. E quando a gente vira analista comportamental, existe uma ferramenta que a gente usa. E essa ferramenta, ela me ajudou muito na época, principalmente, a me conhecer, a conhecer as pessoas, tal. Foi muito importante. E aí, eu tava apaixonada por aquilo ali. Eu falei, meu Deus, todo mundo tem que saber de análise comportamental, isso muda a vida, isso vale pra casamento, pra relacionamento, pra tudo na vida, bem liberal. Beleza. E aí, o que aconteceu? No momento em que eu tava com essa ferramenta pronta, assim, comecei a usar e tudo mais, o que eu fiz? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Caceta, não consigo mudar. Quando eu tava com essa ferramenta pronta, eu comecei a querer divulgá-la pras pessoas, mas não no sentido de vender, no sentido de mostrar, nossa, que coisa incrível. E eu lembro que eu tinha 2 amigas na época, e eu cheguei pra elas e falei, amigas, olha só que legal, E aí, uma delas, eu entreguei o material e falei, cara, isso é incrível, isso ajuda nos relacionamentos, na vida da gente, não sei o quê. E uma delas pegou e falou, tá bom. E jogou em cima da mesa, era uma folha A4, ela falou, tá bom, E naquele momento, gente, aquilo, pode parecer uma bobagem, mas aquilo me frustrou tanto. Eu falei assim, poxa, o que eu tô fazendo de errado que as pessoas, não gostaram daquilo que eu tô mostrando? E eu fiquei me perguntando aquilo durante muito tempo. E por que eu tô trazendo essa história pra vocês? Por que ela é importante? Porque eu tava tentando conectar alguma coisa pra alguém que não queria aquilo que eu queria. Aquilo que eu queria oferecer. Então, é tão importante vocês saberem quem é o cliente de vocês, porque senão vocês começam a oferecer uma coisa que as pessoas, elas não estão interessadas. Uma coisa que as pessoas... E aí, a gente perde a nossa força, a gente começa a se sentir frágil, incapaz. Quem já passou por isso? Eu não sei se eu sou boa, não sei se vai dar certo, não sei se isso, não sei se aquilo. Mas isso vem muito desse lugar. E aí a gente tem que pensar em 3 grandes pontos, que é a base dessa nossa live de hoje. Que são coisas que depois que eu entendi, começou a ficar muito mais fácil. E o que a gente tem que entender, tá? Primeiro ponto. Não é todo mundo que vai se conectar com a gente. As pessoas, elas não vão se conectar com a gente. Não é todo mundo que vai dizer, nossa, eu adoro a Cata, ela é legal, eu gosto do conteúdo dela e tal. Tem pessoas que vão achar que não faz sentido. Que eu sou muito falante, que eu sou muito espalhafatosa, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo. Mas por isso que é muito importante, o primeiro ponto de vocês
é entender, super passo por isso, como eu funciono. Então, o primeiro ponto de vocês é entender como eu funciono. Eu vou botar aqui, depois eu... Gente, depois a gente vai ter uma senha e vocês vão receber esse conteúdo, fiquem até o final, lá no nosso canal do Telegram, tá? Então, eu vou falar a senha aqui, só que só vai conseguir acessar o PDF quem tiver a senha, então fiquem aí. Ó, como eu funciono, eu vou listando várias coisas pra vocês. Quais são as suas características marcantes? O que pra ti faz muito sentido? Então, primeiro a gente vai entender o que pra gente faz muito sentido. Olá, meninas. Lu, Nath, sejam bem-vindas. Então, o que acontece? A gente vai entender quais são as características que pra gente faz muito sentido. O que é importante pra gente? Como assim o que é importante pra gente? Quais são os pontos que que são valores e características minhas que eu não vou abrir mão? Por exemplo, eu trago dentro da minha comunicação uma leve pitada de bom humor, de diversão, assim, eu trago um pouco desse lado de brincadeira. Bom dia, Lu. Bom dia, Mônica. Quem já percebeu isso? Que na minha comunicação eu trago um pouco dessa coisa do bom humor, eu trago essa pitada de engraçado, sabe? Eu trago um pouco disso. Por quê? Porque isso sou eu não tô criando algo. Só que o que eu faço? Eu vou entendendo quais são essas características que fazem... Bom dia, Márcia! Seja muito bem-vinda! Quais são as características que fazem com que eu me conecte comigo? Deixa eu até colocar um negócio aqui só pra não esquecer. No final, eu vou dar a senha para vocês pegarem o resumo. Presta atenção. Oi, Carol. Então, é importante vocês ficarem aqui no final, gente. Eu vou dar a senha pra vocês pegarem. Todas as nossas cafés, eles têm um resumão. Pra que vocês prestem atenção aqui, depois vocês pegam um resumão lá. Só que, né, e aí quando tem exercício e tal. Só que assim, vocês vão chegar lá no nosso canal. E no canal ele vai ter o PDF. Só que vocês vão clicar, vocês não vão conseguir acessar. Vocês vão conseguir acessar se vocês estiverem aqui com a senha. Então, fiquem aqui, que é bem legal o resumo. E aí, o que acontece? Então, a gente tem que entender quais são as nossas características marcantes, o que é importante pra gente. Pensem o seguinte, se eu tirar o meu bom humor, eu não sou eu, porque eu sou essa pessoa. Gente, é insuportável quem odeia acordar cedo feliz. É insuportável tirar férias comigo. Porque eu sou aquela pessoa que eu acordo realmente cedo feliz. Eu falo assim, bom dia, não sei o quê. Fica aí, Marcinha, com a gente. Entende? Assim, eu sou aquela pessoa que sou chata de manhã de tão feliz. Eu acordo muito animada. Então, o que acontece? Eu não consigo ser diferente. Agora, qual é o ponto? Muitas vezes, eu me julguei por ser assim. Eu falava, meu Deus, só que eu sou essa pessoa. Então, o que acontece? Eu tiro isso de mim e eu começo a não ser eu. E vocês é a mesma coisa com os produtos de vocês. Porque a gente só vende, a gente só consegue encontrar clientes quando a gente conhece quem a gente é. Olhem que coisa louca. Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo mais prático. Vou ter que ligar essa luz. Fica melhor com essa luz ligada, né? Acho que é assim. Olhem só. Eu vou trazer um exemplo que vai fazer muito sentido na cabeça de todo mundo. Bom, quem aí é casada, ou já namorou, ou já foi casado, ou já teve algum relacionamento, vocês vão me entender. Então, a Márcia falou, eu preciso de silêncio quando eu acordo. Essa é uma característica da Márcia e tá tudo bem. O meu marido é uma pessoa que, assim, ele precisa de 1 hora pra começar a entender quem ele é. E eu já acordo... Só que o que acontece? Hoje, eu entendo que... Demorei, tá? Mas eu entendo que eu sou assim e ele tem o jeito dele. Eu me respeito como eu sou e eu respeito ele. Agora, eu não posso querer mudar ele, pedir pra ele acordar no 220 como eu, mas se ele me falar fica quieta, também não vai rolar. Ele nunca falou isso pra mim, tá? Mas vamos supor.
Porque eu me conheço e eu... Então, é sempre assim, a gente sempre se conecta, é muito engraçado. Cada um tem a sua forma de pensar e de ser. O que é importante a gente entender? Quando a gente entende quem a gente é muito mais fácil a gente entender o outro. Vou trazer o exemplo do casamento. Olhem só. A pessoa quer casar, a pessoa quer ter um relacionamento e tal. O que é fundamental na vida dela? Ela entender como é que ela funciona. Porque senão a coisa não vai dar certo. Se ela não entende como é que ela funciona, ela não vai conseguir se conectar com outra pessoa. E não que o outro precise ser igual a ela. Olhem o caso meu e do Pedro. O Pedro é totalmente diferente de mim. Só que a gente entende o que é importante pra gente, o que pra cada um de nós é fundamental. E a gente consegue comunicar pro outro a importância disso, entender e fazer os ajustes necessários. Com o nosso cliente é a mesma coisa. Por exemplo, uma coisa que pra mim é muito importante, tá? Eu sou uma pessoa muito... hoje, tá? Eu não era assim, mas hoje eu sou muito pontual com os meus compromissos. Então, por exemplo, quando a gente tem, sei lá, quando eu tô em mentoria, quando eu tô com café e tal, tipo... A gente tem horário pras coisas. Então, por exemplo, hoje eu tenho mentoria com as minhas mentoradas da Plano C. A Plano C começa às 2 horas. Quem sabe, quem é minha mentorada da Plano C sabe, 2 horas eu começo. 2 horas eu entro e eu já começo. Por quê? Porque eu valorizo o meu horário e eu valorizo o horário das pessoas. Oi, Fê, voltou. Então, por que isso é importante? Porque E aí eu vou lá e digo, gente, vai ser assim, 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 assado. Eu mostro pras pessoas. A pessoa que, por exemplo, não, eu vou entrar 2h15, 2h20, não sei o quê. Ela tem a liberdade de entrar a hora que ela quiser. Só que ela tem que entender que ela vai perder alguma coisa porque eu começo ali pontualmente. Vocês entendem o funcionamento da coisa? Então, pra começar qualquer coisa, pra conhecer o meu cliente, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender o que é importante pra mim. A gente vai entender quais são as nossas características. Kello, não começa a fazer bagunça. Vai deitar, Kello. A gente tem que entender quais são as nossas características. Depois a gente vai entender quais são os nossos pontos fortes. O que pra gente, eu enquanto empresária, enquanto dona do meu negócio, deixa eu só tirar ele dali, senão ele vai fazer coisa errada. Dá oi, pessoal. Ele quer dar oi, pessoal. E aí, galera? Tudo bem? Bom dia. Minha mãe me acordou. Não tô feliz, mas tô aqui. A gente tem que entender quais são os pontos fortes que tu e teu negócio tem. Quais são as coisas importantes? Por exemplo, eu tenho uma habilidade, Catarina, ainda demorei bastante tempo pra entender, do entretenimento. Eu consigo hoje criar histórias e usar como é que é a palavra? Quando a gente usa analogias que conectam com as pessoas. E aí, às vezes as pessoas estão falando comigo e elas vão se envolvendo naquilo ali como um entretenimento. As pessoas viram e mexem e falam, nossa, tu é muito engraçado, tu é muito divertido, não sei o quê. Eu demorei muito tempo para entender que isso era uma potência do meu negócio também. Por exemplo, quem assiste as minhas aulas, quem é aí aluno do NUI, as pessoas dizem que a minha didática, ela é absolutamente envolvente. Não parece que a pessoa tá numa aula pesada. É uma aula leve. Ao mesmo tempo, é uma aula aplicável. Então, o que acontece? Eu fui entendendo quais são os meus pontos fortes. Por exemplo, eu sou extremamente... me considero, tá, gente? Isso é um ponto que a gente já vai falar. Muito bom em negociação. E aí eu quero que vocês se digam o seguinte, é muito difícil no começo da nossa jornada enquanto empreendedora a gente listar os nossos pontos fortes, porque a gente tem uma tendência a nos menosprezar, a pegar todo aquele nosso conhecimento e dizer, mas eu não sei se eu sou boa nisso e tal. E aqui eu não quero que vocês façam um post dizendo aí os meus 10 pontos fortes. Eu quero que vocês listem pra vocês, que vocês entendam o que vocês são boas. Por exemplo, eu sou muito boa em planejamento. Eu não sou a melhor pessoa em execução. O que eu fiz? Hoje eu tenho um time lindo, maravilhoso, que sério, me completa, que faz com que as coisas sejam executadas. Eu sei pensar as coisas, eu sei entender onde eu quero e eu sei os pontos chaves que vão dar o resultado. Agora, a execução toda, pra mim, é um processo muito desafiador. Porque a minha cabeça já tá pensando no próximo planejamento.
Então, eu não coloquei execução como um ponto forte meu. A minha empresa hoje é executora porque a gente conseguiu uma estrutura aonde existe um time trabalhando junto. Agora, quando eu fazia tudo sozinha, a minha capacidade ela era muito diferente. E eu tinha que ajustar aí as pontas. Faz sentido isso pra vocês quando a gente começa a entender? Eu quero que vocês listem esses pontos fortes de vocês. Eu quero que vocês entendam quais são os pontos que são importantes. E aí vocês vão entender o que na vida de vocês, quais são os pontos que vocês são fortes. Por exemplo, eu me considero uma boa comunicadora. Ao mesmo tempo que eu não sou uma boa executora, eu foco no resultado. Então, focar em resultado é comigo. Agora, o caminho até chegar lá... E assim, então Catarina significa que não faz nada? Claro que não, gente, eu faço. Mas pra mim é muito mais difícil. Por exemplo, assim... Nossa, vamos fazer, por exemplo, sei lá, vou fazer um evento presencial. Aí eu vou lá, eu pensei em toda a estratégia de evento presencial, eu vou lá, eu não sei o que, eu vejo os convidados, eu vejo o lugar, eu vejo tudo mais, beleza. Agora, vamos ter, sei lá, organizar, escrever os textos pra mandar os e-mails. Isso vai me dar sabe, eu fico procrastinando. Mas eu faço, mas eu procrastino, entende? Então, a questão aí que vocês têm que começar entendendo quais são as características de vocês em primeiro lugar e listem, tá? E depois quais são os pontos fortes de vocês. O que vocês são boas? O que pra vocês faz muito sentido? Tá conectando aí as pontas? E aí eu quero que... Isso eu aprendi com o meu mentor e tá sendo muito importante. Que foi entender quais eram as histórias da minha vida que são totalmente importantes pro meu negócio. E eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Prestem atenção nisso, que isso muda o jogo e a vida de vocês. E assim, pensem o seguinte, tá? Às vezes as histórias que a gente não quer contar são as mais importantes de serem contadas. Porque o que acontece? Existem várias formas de a gente se conectar com o nosso cliente. Uma delas é através das estratégias de marketing tradicional e tudo mais. Pra mim não rola. Eu gosto de ser muito eu e de me conectar com as histórias. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de ouvir histórias. E não só eu, todo mundo gosta. O que é um filme? O que é uma série? O que é um livro? Sempre tem uma narrativa e uma história por trás. Então a gente tem que entender como é que a gente usa as nossas histórias estrategicamente. Não é criar histórias, prestem atenção. É usar as nossas histórias como fonte de conexão com o nosso cliente. Entender quais são as coisas que a gente já passou que fazem com que a gente se conecte com as pessoas. E aí lembre, não é toda a história que a gente vai usar. Então, por exemplo, algumas... me digam se faz sentido aí pra vocês. Por exemplo, assim, algumas coisas que eu quero que vocês vejam, assim. Qual foi, tipo... o dia, assim, que foi o teu dia o dia mais feliz da tua vida? Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Eu também adoro histórias, amo biografias. Sim, Márcia, só que olha o que é mais legal. Tudo é uma história. Por exemplo, eu comecei essa live aqui contando pra vocês do dia em que eu mostrei pras minhas amigas uma coisa que eu achei muito incrível e elas ignoraram aquilo ali. Porque pra elas aquilo não era importante. Eu comecei contando uma história. Depois eu contei a história que eu sou uma pessoa que acordo super animada e que meu marido não tem essa mesma energia que eu, que acorda que nem no 220. São histórias. De alguma forma, vocês vão lembrar desses fragmentos que eu tô contando pra vocês. E lembrem, e olha a importância, eu não tô usando as minhas histórias pra contar a minha vida. Não é, então, deixa eu contar, eu sou a Catarina, não sei o que, eu não tô contando da minha vida. Eu tô usando exemplos que eu passei pra que isso gere conexão com vocês. Pra que vocês entendam, nossa, eu acordo super cedo. Eu sou aquela pessoa que tem super energia. Não, eu sou time Pedro, eu acordo mais tarde. Isso gera identificação e é o que a gente precisa que o nosso cliente tenha com a gente. Faz sentido isso pra vocês? Uau, isso é sensacional. É esse o ponto. Só que o que acontece, gente? E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu crio um marketing incrível? Gente, a nossa história, olhem só. Tomei um cafezinho aí.
A nossa história, ela é nossa. E não mintam e não inventem histórias. Por quê? Toda história verdadeira a gente não esquece. As histórias que a gente inventa, a gente esquece. Que é mentira, a gente sempre esquece. Agora, usem as histórias verdadeiras porque vocês não vão esquecer. A história verdadeira tem uma potência. Eu sei de todos os detalhes das minhas histórias verdadeiras. Por exemplo, qual foi o dia que tu se sentiu muito constrangida? Qual foi o dia que tu teve o maior constrangimento na tua vida? Vocês querem saber a minha história de maior constrangimento? Me digam aí se vocês querem ouvir, que daí eu conto pra vocês. Quero saber se vocês querem ouvir a minha história de maior constrangimento. Vocês não fazem ideia da minha história de maior constrangimento. A Márcia, sim. Só tá a Márcia conversando comigo. Cadê vocês, pessoal? Ó, só pra vocês entenderem, vocês nunca vão esquecer dessa história. E se um dia vocês me encontrarem na rua, a gente ri juntas. Bom, eu casei ano passado, pra quem não sabe, tipo, a gente tá juntos há um tempão, mas casei. E aí, depois, assim, e tava no meio da pandemia. E aí depois, assim, deu, sei lá, um pouco antes de casar, eu tava tendo... Sou muito curiosa, então. Meninas, vocês vão entender. Eu tava tendo uma sequência de crises de candidíase. Não sei se... Eu acho que era por causa do estresse, do casamento e tal, não sei o que. Eu tava, assim, super com crise. E aí fiz, tipo, tô varrendo a casa escutando. Show de bola. E aí fui no médico e tal. E, assim, logo antes de casar, eu tava, assim, com uma crise super absurda. Aí eu falei, poxa, casar com candidíase vai ser um inferno, né? Que noite de núpcias que vai ser e tal. Ai, meu Deus. Aí, o que eu fiz? Eu tentei marcar com a minha médica, ela não tinha agenda e tal. E aí eu falei com minhas amigas, eu falei, gente, alguém tem um médico, uma médica, alguém que possa me ajudar? Aí uma amiga minha falou, ai, amiga, eu vou ver, eu tenho aqui um médico e tal. Ele, tipo, é mais senhor e tal, mas ele é muito bom, vou ver se ele tem horário. Minha mãe conhece, tipo, há um tempão, beleza. Aí minha amiga marcou uma consulta pra mim, pra eu ir no tal do médico. Show. Gente, o ano passado era aquela fase onde tava Covid, tanto que... Só pra vocês terem ideia, meu casamento foi pra 30 e poucas pessoas. Foi um casamento super pequeno. A gente testou todo mundo. E assim, equipe, todo mundo mesmo, assim, pra tá tudo direitinho. E foi, assim, super restrito. Foi realmente porque eu falei, cara, senão a gente nunca vai casar. Então foi um casamento super pequeno. E olhem só a loucura, tá? Beleza. E estava lá, falei, vou no médico pra, né, não passar o meu casamento com candidíase. E aí cheguei lá no consultório do médico e tal. Então pensa, era aquela época todo mundo agora tá voltando assim, máscara, super distanciamento, álcool, muito álcool, muito álcool. Beleza, cheguei no consultório do médico. E o médico chegou e fez assim pra mim. Deixa eu mostrar aqui, só pra vocês entenderem o tamanho do meu constrangimento. Ele fez assim pra mim. Sabe o que eu fiz? Eu hoje falei, ai, que senhor gentil. Como é um ginecologista, ele foi super gentil comigo. Ele falou assim, Catarina, na porta do consultório, fez assim. E aí eu peguei e cruzei o braço com ele e entrei de braço cruzado com ele no consultório médico. Segue a consulta, não sei o que e tal. O exame, aquele exame que é maravilhoso, que a gente fica lá com as pernas pra cima e tal. Me consultei, biriri, tá, me deu medicação, tem a ver com estresse, tem isso, tem aquilo, tá nervosa, não sei o que, tá, beleza. Na hora de sair do consultório, ele fez assim pra mim de novo. E eu entendi, gente, que ele tava fazendo pra mim o soquinho. Sabe quando na época da Covid que a gente se cumprimentava as pessoas com um soquinho? Ele tava fazendo assim pra mim com um soquinho. Porém, eu não entendi na entrada. E eu dei o braço e eu entrei no consultório com o médico, o senhor de, sei lá, 70 anos, de braço cruzado. Eu entrei no consultório do médico achando que ele estava me dando o braço, tipo, pra que a gente entrasse de braços cruzados na consulta médica. Gente, e aí quando eu saí da consulta, que eu me dei conta da cagada que eu tinha feito, porque eu falei, meu Deus, eu entrei, ele tava me dando o braço pra dar um soquinho, e eu abracei o cara. Tipo, gente, eu entrei de braço cruzado no consultório, sentei pra fazer a consulta. Eu fui rindo do consultório até em casa, tendo crises de riso. Porque todo mundo que tava esperando como é que é o nome? Na sala de espera, viu essa atitude porque eu abracei o cara. Tipo, foi muito constrangedor.
E pensa um senhor... E, gente, o cara fez um teste ginecológico em mim e eu ali dando o braço pro médico e tal. Então, assim, ao invés de cumprimentar o cara no soquinho, eu cruzei o braço e entrei no consultório médico. Sim, eu sei que vocês... Pensem... Não, só que eu tive que voltar na semana seguinte. E eu falei, não sei o que eu vou fazer. Sério, foi muito constrangedor. Mas assim, eu ri, o médico deve ter rido também e tal. Então, tô rindo até 2045. Foi essa a minha reação. Eu falei, eu não tô acreditando que eu fiz isso com o médico. E cada vez que eu me lembro, eu penso, meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Imagina se todo mundo que acha que ele é super gentil. Porque, gente, pensa aquele senhorzinho com cara de gentil. Falei, ai, que querido, primeira consulta, ele tá achando que eu vou ficar meio constrangido. Me deu o braço pra gente atrás de braço dado. Que amor. Não, ele tava dando um soquinho pra mim e eu abracei, entrei de braço dado. E assim, se eu não me engano, eu entrei meio que ainda dançando, achando que ele tava... Ai, que vergonha. Socorro. Então, gente, por que essa história ela é importante de alguma forma? É porque ela mostra, por exemplo, toda mulher ou já teve ou conhece alguém que teve uma crise de candidíase. E se eu tenho algum homem que não sabe o que é, procura no Google que vocês vão ver o sofrimento desgraçado que é essa candidíase. Então, gera alguma identificação. Todo mundo já passou alguma vergonha em algum consultório médico. Se não passou, vai passar. E não é praga, tá, gente? É a vida. De alguma forma a gente vai passar. Então, agora, o que eu quero que vocês listem é isso, sim. Quais foram as coisas mais engraçadas? Eu não voltava muito mais. Mas, Jéssica, ele era o único médico que tinha agenda, assim, ele era aqueles que estavam se aposentando, então ele não fazia mais parto. Então, ele tinha agenda, e era o único que me resolvia do tipo, faz o exame, daqui a 2 dias tu volta, faz não sei o que, faz não sei o que. E aí ele que me ajudou pra poder casar direitinho, assim. E foi muito engraçado, gente. Então, assim, a grande questão aqui é vocês listarem as histórias de vocês. Quais são os momentos de mais alegria? Por exemplo, eu me lembro muito do dia que o Pedro me pediu em casamento. Olha, eu falando de casamento, mas é que essa história tem muito a ver comigo. O meu sonho sempre foi pra Nova York. E aí a gente a gente teve um ano que no trabalho do Pedro algumas coisas deram certo. E a gente foi pra Nova York no final daquele ano. E ele me pediu em casamento lá e tal. Foi um negócio, tipo, surreal pra nossa realidade. Foi muito louco, assim. E a gente tava na Times Square, tinha uma fotógrafa, tinha um monte de, tipo... Foi surreal toda a estrutura. Mas o que mais me é marcante é o olhinho dele cheio d'água. Me pedindo em casamento. E eu demorei pra responder. Ele disse que até hoje eu não respondi, mas eu respondi assim. E é muito louco, porque cada vez que eu tenho raiva dele, porque, gente, quem é casado sabe, às vezes a gente tem raiva, quer matar a pessoa. Cada vez que eu tenho muita raiva, eu quero matar, eu tento me lembrar daquele momento, sabe? Porque aquilo me faz lembrar o porquê que a gente tá junto. Então, assim, são coisas que são histórias que a gente precisa ter, assim, a gente precisa mapear elas pra entender quais são, quando é que, assim... Como é que a gente usa... E eu não quero que vocês comercializem a vida de vocês. Não é sobre isso. Mas é sobre vocês entenderem quais são as histórias que conectam. Porque o que acontece? É muito bom trabalhar com gente que se conecta com a gente. Eu amo poder trabalhar com vocês e saber que a gente se conecta de alguma forma. Ó. Uma vez tinha bebido além, entrei no táxi, dei endereço e o número do apartamento. Fiquei apavorado durante o caminho do taxista achar que estava chamando ele. Gente, com táxi também tem várias histórias. Eu fiquei na porta de fora do psicólogo da Elisa, grudada, porque o médico era homem. Pensa a cara das mães vendo doido aqui. Vocês entendem? Gente, a gente tem história, é muito louco isso. As histórias que a gente conta, elas conectam, sabe? Gente, uma vez eu já me tranquei pra fora do consultório médico e não consegui sair, porque eu achava que era o banheiro, tinha 2 portas e a porta saía, e eu saí pro consultório e não conseguia voltar. Mas enfim, isso é uma história pra outro dia. Mas todo mundo tem alguma história assim. A gente sempre tem alguma coisa. Qual foi a tua maior conquista? Qual foi o dia que tu se sentiu mais medo? Qual foi a história que tem mais adrenalina na tua vida? Por exemplo, eu tenho uma melhor amiga desde que eu tinha 12, 13 anos. A Ananda. E é Ananda o nome dela.
A gente se conheceu na escola e era o meu primeiro dia de aula e tinha umas outras colegas nossas meio que falando mal do tênis dela. Tipo, esse teu tênis aí de menino, não é mesmo? E eu fui lá e defendi o tênis dela. Falei, para de encher o saco do tênis. Tipo, eu não conhecia ninguém. E, enfim, a gente virou muito amigas até hoje. Ela é minha melhor amiga, tipo, foi minha madrinha de casamento e tal. Médico super ótimo, eu que sou doida. Então, a gente sabe, eu também sou desse time. Então, vocês entendem que todas essas histórias, elas fazem parte da nossa vida. E é importante a gente entender quais são as histórias que a gente às vezes não quer contar. Não que a gente precise contar, mas para que a gente se conheça. E olhem só, a gente tá aqui há mais ou menos meia hora e eu não falei ainda sobre o cliente de vocês. Por quê? Porque quando a gente se conhece, quando a gente entende como a gente funciona, é muito mais fácil a gente entender como é que o nosso cliente como é que a gente vai se conectar com ele. Então, a gente vai entender quais são as características marcantes, os pontos fortes, as histórias. E aí depois que vocês listarem, comecem realmente a listar assim, quais são as histórias que vocês da vida de vocês, quais são o que faz sentido na vida de vocês, quais são os pontos importantes. Vocês vão começar a entender como é que essas histórias podem entrar dentro da comunicação de vocês. Deixa eu trazer um exemplo aqui, bem vida real. Logo que a gente começou a mapear algumas coisas aqui, eu identifiquei que tinham várias pessoas que me acompanhavam, que tinham uma falsa ideia, porque não era verdadeira, de que eu era, tipo, super chiquérrima. Adoro, né? Acho lindo. E o que acontece? Eu gosto de coisas legais. Só que toda a minha vida, tudo que eu construí hoje, está sendo construído dentro de um processo bastante desafiador da minha vida. E eu tô construindo dia após dia, tanto eu quanto aqui em casa eu e o Pedro e tal, e várias coisas. E aí o que eu fiz? Eu identifiquei que as pessoas, às vezes elas diziam assim, mas pra ti é muito fácil. E aí eu falei, pra mim é muito fácil. O que eu comecei a entender? Dentro da minha narrativa, começaram a vir histórias do meu cotidiano que eu não tava trazendo. Por exemplo, quem aí viu o vazamento aqui de casa? Tem um vazamento aqui de casa. É o Clair, o nome do meu vazamento. Olha o que eu tô fazendo nesse momento. Olhem, assim, eu tô pegando uma história que tá acontecendo aqui na minha casa, que é um vazamento. Eu tô trazendo isso pra uma comunicação com um tom de diversão, de entretenimento, porque eu dei um nome para um vazamento, as pessoas não fazem isso normalmente, mas eu trago uma... E aí, o que acontece? As pessoas dizem, caramba, eu também tô com um problema em casa, caramba, nananã, e caramba, a Cata tem problemas que todo mundo tem. Ai, que lindo. Te acho chique. É chique ser honesto e trabalhar todo dia, maravilhosa. Às vezes, eventualmente, agora saber que domingo eu tô ficando um pouco mais off, mas eu te entendi. Mas, vocês entendem? As pessoas, elas tinham uma falsa ideia de que eu tinha uma vida que... sem problemas. E eu comecei a dizer, não existe isso. Existe uma vida real. Então, eu vou trazer essa vida real. Tem coisas legais? Claro que tem, mas não é só de coisas legais que a gente vive. Então, as minhas histórias, elas vão fazer sentido nesse lugar. E é isso que vocês têm que entender dentro de vocês. Vocês têm que entender quais são as histórias que fazem com que o negócio de vocês... quais são as histórias da vida de vocês que vão se conectar com o negócio de vocês. Por exemplo, toda viagem a gente tem um perrengue, né, gente? Todo mundo tem. Eu trago histórias de perrengue de viagem, mas não é todas as minhas histórias. Porque pensem o seguinte, olhem só, tá? Olhem como a narrativa pode ser criada. Eu tenho dois caminhos. Eu tenho um caminho que é o seguinte. Então, uma vez eu tava em Paris dirigindo e aí roubaram meu carro e não sei o que lá. E aí quando eu tava na Austrália, teve ondas que quase me pegaram e eu quase morri. Aí uma vez, quando eu tava em Nova York, eu fiquei presa no aeroporto durante 3 dias porque não sei o que lá. Tipo, vocês estão entendendo? Tipo, eu posso pegar eu posso pegar um recorte de um lado de viagens internacionais e trazer pra minha narrativa. Só que o que eu faço com isso? Eu me afasto das pessoas. Algumas histórias entram? Claro que entram. Mas a minha vida não é só... Porque a minha vida não é isso. Atualmente faz o quê? Uns 3, 4 anos que eu não saio do Brasil. Acho que é.
3 anos e meio. Vocês entendem isso? Então, o que acontece? Por que isso é importante? Por que isso é fundamental? A gente entender quais são os pontos que a gente vai trazer para a conexão. E o que a gente quer criar de identidade enquanto empresária. Porque não é tudo que entra. Por exemplo, o meu casamento, na minha comunicação, ele é mais presente do que o cachorro. Por quê? Porque o meu casamento é um ponto que a minha audiência se conecta. As pessoas falam, ou eu quero ter um casamento, ou eu não sei o quê, ou... E como é que duas pessoas tão diferentes funcionam? Então, isso é um ponto importante. Só que aí tem um ponto. Quando eu comecei a trazer... Oi, Márcia. Tenta sair e entrar de novo, que às vezes melhora. Quando eu comecei a trazer o Pedro mais forte aqui, eu conversei com ele. Do tipo, ó, até que ponto eu posso ir? Por quê? Eu tô contando as minhas histórias, ele faz parte? Ele faz. Mas até que ponto ele ele se sente confortável em dividir as histórias dele? Então isso também é importante, vocês terem essa conversa. Entendido isso, a gente tem um outro ponto, que é entender o seguinte. Depois disso, como é que o meu produto funciona? Esse é o segundo ponto. E, gente, isso tudo vai estar no resumo de vocês, tá? No final eu vou dar 100. Como é que teu produto funciona? Como assim? A gente aqui tem que entender como é que o nosso produto, ele funciona. O que é o produto que a gente oferece? Ai, Cata, eu não sei, eu tenho vários. Então a gente vai pensar cada um. E eu recomendo que tu, assim, muito além de um produto, tu entenda qual é o teu método. Eu tô batendo muito forte nessa tecla do método. Por exemplo, pra quem não sabe, o meu método é o método Nasce uma Empreendedora, o método NUI. É a minha metodologia para que pessoas comecem a empreender ou pessoas que já empreendem tenham resultado no seu negócio. O NUI é isso, o método no NUI é isso. O que eu faço? Qual é o grande objetivo do NUI? Você nascer enquanto empreendedora. E aí o que acontece? Eu sei de várias mulheres que... Ai, ficou frio aqui. Eu conheço várias mulheres que já estão aí, tem um negócio há 2, 3, 5 anos, mas não são empreendedoras. Elas são autônomas. Elas não se veem enquanto empreendedoras. Elas olham e dizem, ah, não, mas não sei. Elas não se veem construindo uma equipe. Elas acham que tudo é responsabilidade delas. Elas acham que elas estão sempre cansadas correndo atrás da máquina e as coisas não acontecem. Então, o meu método é para essa mulher que quer nascer enquanto empreendedora. Ela quer construir um negócio de verdade, entendendo como é que o negócio vai funcionar, como é que ela vai dividir as contas da empresa e da pessoa física, como é que ela vai criar um planejamento estratégico, como é que ela vai identificar o cliente dela, como é que ela vai entender quais são as metas dela. Ela vai olhar para o negócio dela como uma empresa, não como um trabalho de tipo, tá aqui e deu. Ela vai entender como um negócio mesmo. Só que eu tive que entender como é que o meu método funcionava para poder oferecer ele pro mundo. E vocês a mesma coisa. Vocês têm que entender como é que o produto de vocês funciona. Então, como é que o produto de vocês funciona? E como é que esse produto ele vai efetivamente ajudar as pessoas. Então, por exemplo, vocês já listaram o que acontece quando a pessoa passa pelo produto de vocês? Isso vale pra tudo, tá, gente? Por exemplo, quando a pessoa passa pelo método do Nasce uma Empreendedora, ela aumenta o número de clientes, ela aumenta o lucro dela, ela aprende a separar as pessoas físicas da pessoa jurídica, ela sente confiança
nela enquanto empreendedora e ela sente confiança no negócio dela. Ela aprende a desburocratizar as burocracias da empresa. Ela tem uma experiência positiva na construção do negócio dela. Ela cria um negócio que é a prova de crise. Ela fica orgulhosa de ter uma empresa, ela sai falando para as pessoas, ela não tem mais aquela vergonha de falar para as pessoas o que ela faz. Ela vai aí entender quais são os bloqueios dela. E ela vai poder tratar esses bloqueios. Ela vai gostar de empreender. Ela vai ter previsibilidade no negócio dela. Ela vai conseguir cuidar da vida pessoal dela e do negócio sem ficar dependendo financeiramente de alguém. Ela vai conseguir entender e saber dividir com os outros, saber informar para as pessoas quais são os desejos dela. E ela vai poder ir atrás deles. Ela vai ser menos ansiosa e menos controladora. Ela vai reduzir as discussões matrimoniais e vai ter, muitas vezes, uma conexão maior com o marido. Catarina, como assim nasce uma empreendedora? O que tem a ver com casamento? Totalmente. Ela vai ser respeitada pelos seus clientes, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Ela vai saber apresentar a empresa dela de uma forma que as pessoas entendam o que ela realmente faz. Esses são todos os benefícios de quem compra o meu produto. Mas a pessoa compra o meu produto, que é o método Nasce uma Empreendedora, para nascer enquanto empreendedora. Esses são os benefícios que acontecem quando ela compra o meu produto. E aplica, né, gente? Não adianta só comprar. Vai ficar gravada, Márcia. Só, infelizmente, não vai ter o resumo, mas vai ficar gravado. Beijo. Então, vocês entendem quais são os benefícios disso? E aí vocês vão ter que entender dentro do produto. Qual é se vocês têm um método, né? E se vocês não têm, como é que esse método vai ser criado? Quais são os benefícios desse produto? E qual é o resultado que ele dá? Então, o meu método é o método Nasce uma Empreendedora. Os benefícios são todos esses que eu listei pra vocês. Aumentar o sucesso nas vendas, se sentir poderosa, capaz, inteira. Isso aqui eu tô lendo das minhas alunas, tá? E qual é o resultado que ele te dá? Tu nasce enquanto empreendedora. Então, vocês têm que entender, olhem só, vocês aí, o segundo ponto de vocês é vocês entenderem como é que o produto de vocês funciona. Faz sentido isso aí pra vocês? E, em terceiro lugar, depois que vocês entenderam, quem são vocês, como é que o produto de vocês funciona, o terceiro ponto é entender. Fácil, show. Como o meu cliente é. Como assim, Cata? Vocês vão entender. Vocês já entenderam quem é a Catarina. A Catarina é essa pessoa. XYZ, beleza. A Catarina se comporta dessa forma. Essas histórias são as histórias dela. Essas são as características dela. Biririboraburu, show. Segundo ponto. A gente vai entender qual é o produto da Catarina. Para que serve esse produto? Qual é o método da Catarina? Como é que as coisas funcionam? O que ela entrega, o que ela não entrega? Quais são os benefícios desse produto? Biririboraburu, o que esse produto faz? Show. O terceiro ponto é entender para quem que esse produto é. Eu não tô aqui buscando... Existem várias formas de a gente identificar cliente, tá? Mas eu não tô aqui buscando essa questão do... criando algo do nada. Eu tô aqui entendendo para quem é e para quem não é esse produto. Então, para quem é que é o meu produto? Por exemplo, no meu caso, tá? O meu produto é para mulheres que estão começando a empreender. O meu produto é para mulheres que querem construir um patrimônio. O meu produto é para mulheres que são profissionais liberais e estão começando a se ver como empreendedoras. O meu produto é para aquelas mulheres que querem empreender, mas ficam achando que será que eu tenho capacidade de? Será que eu tenho
Será que vai ser bom? Será que meu potencial dá conta disso? Agora, porque o que acontece? No método NUI, eu vou te ensinar a criar o teu, tu entender o teu potencial. A tu entender como é que tu transforma essa potência em algo pra ti. Porque talvez, o que acontece? Vários de vocês tenham dificuldade nessa nossa live aqui, entender como é que o produto de vocês funciona. Porque aqui eu tô falando de uma forma breve. Lá no NUI a gente aprofunda. Mas o que eu quero que vocês entendam? Pra quem é e pra quem não é esse produto. Então, por exemplo, não é a pessoa assim... A pessoa que quer ganhar dinheiro rápido. Gente, não entra no NUI. Ó, eu tenho depoimentos aqui de alunos que fizeram... eu tava lendo dela, 21 mil reais na pandemia, em um mês na pandemia. É bom, não é? Eu acho maravilhoso. Só que não é todo mundo que vai fazer isso. Por quê? Tem vários fatores que vão determinar isso. Agora, estatisticamente, empreender é um jogo que precisa de habilidade e inteligência emocional. Porque a gente começa, às vezes, do nada. E a gente vai ali, é jogo de longo prazo. A gente vai investindo tempo e energia para que aquilo vá crescendo. Agora, a pessoa que quer construir uma coisa sólida, o Nasce é pra ela. Por exemplo, assim, olhem só a coisa, tá? A pessoa começou a empreender. Aliás, desculpa, a pessoa começou uma faculdade. Comecei agora a minha faculdade. Aí a pessoa faz 5 anos de faculdade, normalmente. 4, 5 anos de faculdade. 5 anos estudando. Até o momento em que ela se forma na faculdade, ela tá estudando. E ela tá investindo ali o tempo e o dinheiro dela. Quando ela se forma, ela tem lá um diploma e tudo mais. Só que quando a gente começa a empreender, a gente quer o resultado imediato. E a gente não se dá conta que a gente precisa de um tempo para a construção disso. Então, por exemplo, eu vejo hoje que empreender, e eu gostaria muito que tivessem me dito isso. Empreender é um jogo de muito aqui, ó. A nossa cabeça precisa estar muito preparada. E a gente tem que ter estratégia. Isso a gente entrega dentro do Nasce. Mas vocês entendem que eu tenho que dizer pra pessoa, a pessoa assim, Cata, eu preciso gerar dinheiro pra amanhã. O Nasce é pra mim só pra fazer dinheiro até amanhã, não. Agora, se tu quer aprender a construir um negócio, ter resultado, vender e construir uma empresa lucrativa e sustentável, aí sim, mas não é do dia pra noite. E eu não vou te mentir que é. Então, a gente vai entender pra quem é e pra quem não é. E a gente vai usar... Gente, é muito louco. Eu ligo a câmera, tem um... Acho que é por causa da luz, um mosquito. A gente vai entender pra cada um dos perfis que a gente falou que é. Então, por exemplo... eu falei ali que é pra profissional liberal. Aí a gente vai buscar as questões demográficas. O que significa isso? A gente vai entender um pouquinho como é que essa pessoa funciona. Qual é a faixa etária? Qual é o sexo? Aliás, qual é gênero, né? Qual é mais ou menos a renda dessa pessoa? Qual é mais ou menos a escolaridade dessa pessoa? A gente vai trazendo informações mais demográficas. Então, por exemplo, vamos supor que... eu vou pegar o caso aqui... Não sei se a Gabi tá na live ainda, mas a Gabi entrou aqui. A Gabi, ela e a Fê tem um negócio maravilhoso, por sinal. Inclusive, se conheceram na minha mentoria. Então, essa mentoria, ela formou sócias. Eu achei maravilhoso. Que é o Gratidão Doce. Que são bolos, doces e coisas maravilhosas. Assim, com uma qualidade surreal. Então, o que elas fazem? Elas fazem bolo de pote, elas fazem brigadeirão. Umas coisas assim... Ai, meu Deus, maravilhosas. Tá aqui, então aqui. Então, o que acontece? A Gabi, não faz sentido ela listar que o cliente dela, ele mora, sei lá, em São Paulo. Porque a Gabi, ela faz um produto que tem uma... como é que é o nome? É um produto perecível.
Então não tem como ela ficar 20 mil anos mandando as coisas pra pessoa. Tem que ser uma coisa mais ágil. Dá pra ela mandar pra São Paulo? Dá. Mas estrategicamente não faz sentido, porque ela tem um mercado absurdo pra vender aqui em Porto Alegre e ela tem que explorar esse mercado. Então, é importante ela entender quais são o que pra... Ah, tá, né? O que pra ela é importante. Vem aqui, calma. O que pra ela é importante, como é que o cliente dela se comporta. Vem aqui, meu. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é... por exemplo, vamos pegar o caso da Gabi. Ela tem que entender, a Gabi, mais ou menos, qual é a renda dessa pessoa. Quanto que essa pessoa ganha. Só que vocês entendem que ela já entendeu quem ela é, ela já entendeu como é que o produto dela funciona, ela já entendeu várias coisas. Pra quem é o produto dela, pra quem não é. Agora ela tá entendendo alguns dados demográficos, só que isso só vem depois de ela entender várias outras coisas. Faz sentido isso aí pra vocês? Sem enlouquecer. O Pedro tá saindo de casa e aí ele tá enlouquecido porque ele quer dar tchau. Não vai dar tchau. Tu tá aqui comigo porque senão depois vai sair. Aí ele fica querendo sair do quarto, entrando no quarto. Vocês entendem? Então, a gente vai aqui buscar essas orientações demográficas, essas direções. Agora, por exemplo, no meu caso, tá? Vamos pensar, vou trazer pra vocês um caso. Vamos supor assim, eu, por exemplo, eu tenho mentoria, tá? Eu tenho a Plano C, que é a minha mentoria. Quando a gente vai anunciar, quando a gente vai fazer estratégias, por exemplo, o NUI, ele é pra qualquer pessoa. E aí, olhem só que louco, tá? O valor do NUI, atualmente, ele é R$497, o método NUI. O que acontece? Quando eu tenho pessoa... Tá sem áudio pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver. Me digam aí se vocês estão me ouvindo ou não. Aqui tá tudo certo. Então, fecha e sai de novo, Mônica. Show. Então, o que acontece? Beleza. Quando a gente cria uma estratégia de negócio... voltando do NUI. O NUI, ele é pra todo mundo. Agora, pensem o seguinte, tá? Eu tenho alunas do NUI que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos. Gente, se a gente pega a cotação do dólar e do euro agora, pra elas é muito barato de entrar. Muito, 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 muito. Aliás, pra todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. O Nasce, ele é muito barato. Por toda a entrega que ele tem. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte. A minha cliente, quando ela vai entrar no Nasce, eu posso anunciar pra qualquer pessoa, pra qualquer país. Quando a gente vai anunciar a mentoria, por exemplo, fazer anúncio de mentoria, a gente tem que entender que a gente tem os nossos encontros, eles têm, dependendo do país, é muito contra o horário da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tá na Austrália, que é o completo horário diferente, ela estaria em mentoria às 3 horas da manhã, de lá, 2 da manhã, 3 da manhã. É pouco, né? Mais improvável que uma pessoa participe. É impossível? Não, mas é improvável, então não faz tanto sentido pra ela. Então, vocês entendem o ponto que a gente tem que trazer aqui? A gente tem que entender que quando a gente fala dos nossos dados demográficos, a gente tá falando, basicamente, como é que o nosso cliente vai funcionar. Quais são as coisas que vão ser importantes pra gente entender e poder, inclusive, anunciar e tal pro nosso cliente. Só que a gente não tira isso do nada. A gente vai tendo uma lista de coisas que nos geraram essa elevação de consciência. Então, vocês entenderam como é que a gente vai construir isso aí, que não é do nada? Eu entendo como é que eu funciono, eu entendo como é que o meu produto funciona, e eu entendo como é que o meu cliente funciona. Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí. Já vou dizer a senha pra vocês do nosso resumo. Para quem devo enviar as...
Eita, pra ninguém. Eu quero que vocês entendam que isso é um processo que vocês vão construir na cabeça de vocês para todos os dias vocês irem pensando. E é uma construção. Não é do dia pra noite que vocês vão identificar isso. Faz sentido isso pra vocês? Ó, eu vou colocar aqui a senha. Ó, eu coloquei a senha aí nos comentários. Porque como a gente deixa a live salva, aí só quem tem acesso ao resumo é quem tava ao vivo, né? Inclusive, eu recomendo que vocês estejam ao vivo semana que vem também. Deixa eu achar aqui. Ó, essa vai ser a senha que vocês vão usar lá no PDF para poder pegar esse resumo para que vocês consigam completar aí com as coisas de vocês aqui da live. Faz sentido isso para vocês, gente? Me digam aí. Então, galera, o que eu queria dizer pra vocês de hoje é isso. Vocês são importantíssimas e fundamentais para que vocês... Show, pegaram? Beleza. No início, ali, hoje, acho que no início da tarde a gente já manda ele pra vocês no nosso canal. E quem não tá no canal, entre no canal. Ó, Nutri Show. E, gente, eu quero fazer super um convite pra vocês. Quem não conhece o Nui, vá conhecer e vá buscar entender como é que funciona. Porque ele pode ser a grande virada de chave pra vocês, sabe? Eu tô vendo cada vez mais. A gente tá tendo resultados absurdos, assim, com as nossas alunas e tal. E eu acho que vocês todas podem ser muito beneficiadas. Ele é um método que tem um valor muito, muito, muito bom. E... inclusive, eu não sei até quando que vai ser esse valor. É provável que a gente reposicione ele no ano que vem. E é importante que vocês tenham essa consciência, que vocês venham para o Nui, porque a partir da semana que vem, né? A gente começa com os nossos experienciamentos. Então, a partir da terça que vem, às 15 horas, a gente tem experienciamento do Nui, que é um encontro imersivo, onde a gente... Ó, o Nui é maravilhoso. Onde a gente vai trazer aprofundamento e tal. Ah, beleza, show. Maravilha. Vivi, faz o seguinte. Me manda no direct, se tu não tá no nosso canal do Telegram, diz assim, Cata, me manda o link do canal. Que daí tu vai entrar no canal e lá a gente vai mandar e daí tu pega lá. No nosso canal das leoas. As leoas são a nossa comunidade. Me manda ali um direct que diz assim, Cata, me manda o link do canal. Porque eu não sei se na minha bio tá... Eu acho que na minha bio só tá o Nui. Então assim, e perguntem sempre, tá, gente? Deixa eu ver o que tá... Me peçam no direct que eu mando pra vocês quem não tava. Gente, semana que vem tem mais. E assim, quem não é aluna do Nui, vai dar uma olhada. Tô no Telegram, então tu vai entrar lá, beleza? Lá tu vai... a gente vai mandar o resumo por lá, tu só coloca a senha assim que a gente enviar. E quem não é aluno do Nui, vai dar uma olhada, porque a partir da semana que vem a gente começa com os experienciamentos e vocês não vão querer estar fora, tá bom? Beijo, gente. Fiquem bem, se cuidem. E é isso. Olha como é o pelo do Kel. Até semana que vem.